Já parou para pensar como é viver um momento histórico gigantesco quando você é criança? Pois é, o romance Bom Dia, Camaradas, do escritor angolano Ondiak, mostra exatamente isso. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na Luanda após a independência, mas tudo pelos olhos de um menino, descobrindo um mundo onde a guerra civil e as brincadeiras de rua acontecem ao mesmo tempo. Olha, vamos começar por aqui, porque essa frase ela é a chave de tudo. Com essa sacada, o Ondiak já nos coloca direto na cabeça do nosso narrador. É uma visão de mundo que parece simples, né? Mas é de uma profundidade incrível. É com essa lógica de criança que a gente vai começar a entender uma realidade super complexa. Então vamos lá, mergulhando nesse primeiro ponto. Como era o universo pessoal, o pequeno mundo do nosso narrador nessa Angola que tinha acabado de nascer como país independente. Luanda aqui não é só um pano de fundo, não. A cidade é quase uma personagem viva, sabe? Pulsando com todas as contradições de uma nação que está começando. E pelos olhos do garoto, a gente sente essa energia, esse otimismo no ar, mas também uma certa apreensão, uma pulguinha atrás da orelha sobre o que o futuro guardava. E o mais curioso é que, no meio dessa baita transformação histórica, as preocupações do narrador são normais. São as mesmas de qualquer infância em qualquer lugar do mundo. E é justamente essa normalidade que faz o cenário de fundo, que não era nada normal, ficar ainda mais forte, mais impactante. E isso nos leva direto para a tensão principal do livro, né? Como é que o mundo dos adultos, com seus conflitos, vai invadindo aos pouquinhos o universo da inocência de uma criança? Essa imagem aqui mostra essa dualidade de um jeito perfeito. De um lado, a vida da criança segue seu rumo, com as pequenas preocupações do dia a dia. Do outro, a realidade da guerra civil vai aparecendo de fininho, na comida que está contada, na escuridão dos apagões, naquele som de conflito que parece longe, mas está sempre ali, presente. E aqui está o pulo do gato. A genialidade do Ondiak está em não mostrar a guerra de frente, não tem descrição de batalha, de tiro, nada disso. A gente sente a guerra pelos seus efeitos, pelas conversas baixinho dos adultos, por uma presença militar aqui e ali. Ela vira parte da paisagem, do som ambiente da vida em Luanda. Beleza, agora vamos dar um passo para trás, sair um pouco do mundo do menino para entender o cenário maior, as forças históricas que estavam moldando o mundo dele. Para a gente se situar, essa linha do tempo ajuda bastante. Ela dá uma visão rápida desse caminho turbulento de Angola. E o livro se passa exatamente aí, nesse ponto de virada, logo depois da independência e bem no comecinho da longa e dolorosa Guerra Civil. E se tem uma palavra que define essa nova era, é essa aí, camarada. Não era só um jeito de chamar alguém, era uma palavra carregada de ideologia, de esperança num futuro socialista, mais igualitário. Para o narrador, é só como as pessoas se chamam, mas para a gente que está lendo, isso revela todo o projeto de uma nação. E uma parte central dessa nova realidade é a presença dos camaradas cubanos. No livro, eles aparecem principalmente na escola, como professores. Para as crianças, eles são a novidade, um sotaque diferente, ensinamentos novos que quebravam totalmente com o passado colonial português. Mas em meio a tanta tensão, o romance nos dá um símbolo de esperança muito poderoso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa frase é de uma beleza. Ela captura perfeitamente o sentimento do livro. É uma sensação de desejo por algo que ainda nem se entende direito o que é, uma promessa de futuro que está ali, no horizonte, esperando. O mar vira um refúgio, é o lugar onde a imaginação pode correr solta, bem longe do racionamento, dos medos, das regras dos adultos. Ele vira esse símbolo forte de futuro, de possibilidade, de um mundo gigante que existe para além daquela guerra que definia o dia a dia delas. E agora a gente vai caminhando para a parte final da nossa análise, focando nesses temas de partida, de mudança, que marcam o desfecho da história. O ponto alto de emoção do livro não é um evento da guerra, não. É uma despedida. A história vai nos levando, aos pouquinhos, para o momento em que os camaradas cubanos precisam ir embora. E é aqui que o pessoal e o histórico se amarram de vez. A partida dos cubanos não é só a perda de amigos e professores para o nosso narrador. Ela simboliza uma mudança muito maior no cenário político de Angola, no rumo que o país estava tomando. Essa despedida é, no fundo, o fim da infância, ou pelo menos o fim de um certo tipo de inocência. É quando a ficha começa a cair para o narrador de que o mundo é feito de mudanças, de perdas e de forças muito maiores do que a vidinha dele na rua com os amigos. E a gente termina com essa provocação para pensar. Bom Dia, Camaradas nos faz refletir sobre como as grandes narrativas da história, com H maiúsculo, são feitas de milhões de pequenas histórias pessoais.
O livro nos mostra que a memória, seja a nossa ou a de um povo, é construída exatamente aí, nesse cruzamento entre o afeto e a política, entre a brincadeira e a guerra.